Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, estão olhando assim porque a gente tá num lugar bastante esquisito aqui, esse horário, né? A esposa veio comprar umas besteiras aí, eu tô esperando, já é tarde. Enfim, vou falar pra vocês de uma pergunta do nosso querido inscrito. Deixa eu achar ele aqui pra mostrar pra vocês. É o nosso amigo Francisco, tá certo? Eu quero ler esse comentário dele aqui junto com vocês, porque ele gerou esse vídeo, ó. Francisco C. Araújo. Desde já um agradecimento a esse irmão de fé e batalha por mandar essa pergunta aqui. Boa tarde, Davi. Meu querido, eu vejo você falar tão bem do Dr. Enéas e, no entanto, mesmo dizendo que Lula é pior do que Bolsonaro, nem assim você vota nem apoia o mesmo. Só eu que já vi um vídeo onde tinha o nome do Enéas e de tantos outros numa lista da maçonaria. O que você me diz disso? Com todo respeito a você, pois sou inscrito no seu canal e lhe aprecio muito. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Agradeço ao nosso irmão Francisco, né? E é triste, família, de a gente já ter feito um vídeo na época que saiu essa divulgação, né? Saiu vários nomes aí, inclusive teve uns que ficaram bravos porque revelaram isso. Silas Malacheia, pedindo mais cedo. Todos eles são maçons, eu já disse isso para vocês. E no vídeo a gente explicava isso. E também explicava qual era a diferença do Dr. Enéas para esses caras. Se você pegar os debates da época, né, que o Dr. Enéas participava, você vai ver que vários maçons ilustres daquele tempo que estavam como candidatos, eles atacavam o Dr. Enéas. O que era aquilo? Uma disputa apenas por poder? Não. A maçonaria hoje, meu irmão, ela funciona e sempre funcionou como uma ponte de entrada para várias coisas. Ou seja, você está indo muito bem na medicina, você está indo muito bem na engenharia, você é um grande profissional de mão cheia, você recebe o convite. E muitas pessoas entram nela, né? Porque é a porta para conhecer outras pessoas que também estão indo bem nas suas profissões. Pessoas ilustres, vamos colocar assim. Eles não convidam qualquer pessoa. Então, à primeira vista, a maçonaria é como se fosse um grande clube com pessoas com potencial, onde todas se ajudam. Inicialmente ela é isso. Quando você tira a espiritualidade de lado, deixa de fora, e você vai analisar, e isso você vê que é exatamente assim. Por exemplo, você está lá na maçonaria, você é um empresário do ramo da madeira. Teu negócio afracou, tu quebrou. Os caras vão lá e te ajudam. Olha, irmão, bota um negócio de ferro. Você precisa de quanto? Precisa aí de R$1 milhão. Os caras se reúnem e te ajudam. É por isso que eles chamam também de fraternidade. E se você assistiu alguma reunião que está aí disponível no YouTube mesmo, de alguma palestra dos altos maçons, onde você vê, por exemplo, o Mourão lá, os caras falam em alto e bom som, já mostrei isso aqui em vídeo também, eles falam em alto e bom som que eles fundaram o Brasil. E eles não estão mentindo. Quando eu comecei a estudar um pouco a história do Brasil, desde a época de Dom Pedro I, eu vi que houve uma treta dos dois irmãos, né, Dom Pedro e Dom Miguel, conhecido também como Miguelito, e até hoje o Miguel é demonizado. Colocaram ele que ele traiu, que o poder subiu na cabeça dele, mas na verdade quem estava traindo era o próprio Dom Pedro. Dom Pedro se desviou da sua função de príncipe, se uniu, entrou para a ordem, e começou a fazer atos que era contra a coroa. Dom Miguel, obviamente, não aceitava isso e publicou, se você procurar lá livros que tem em Portugal, você vai ver que ele publicou e considerou, na opinião de Miguel, a maçonaria perigosa, considerou uma conspiração contra o reino. Me diga se ele estava errado, meu irmão. Miguel e Dom Pedro, eles se amavam muito, meus irmãos. Mesmo assim, eles brigaram um com o outro, entraram em treta. E não foi porque eles quiseram, foi porque eles foram forçados a isso. Os detalhes disso eu vou deixar para um vídeo mais para frente, apesar que não vai sair não, família, não adianta se iludir não, que não passa. Esse vídeo, por exemplo, que eu fiz com o Dr. Enéas, era o maçom do bem, era esse o título do vídeo, ele saiu da nossa bolha. Como eu expliquei também, você que acompanha o canal sabe que um canal que tem, por exemplo, feito o nosso, 600 mil inscritos e uma média de visualização de 20, 30 mil, quando você passa dessas visualizações, você sai da sua bolha. Esse vídeo começa a chegar em outras pessoas que não são inscritos no teu canal. Ou seja, você saiu da sua bolha. Hoje a gente está bem limitado, né? Depois que a gente fez a análise do Black Friday, né? Gado gadoso, a gente tomou um strike. E aquele primeiro strike que você toma, ele não sai, ele é permanente. É um aviso de diretriz. Depois que a gente tomou aquilo ali, a gente teve uma perda de 60% das visualizações e nunca mais saiu. Já faz mais de anos que isso aconteceu e tá lá ainda. Isso vou até colocar aí para você. Então o canal se tornou outra coisa. Nessa época que a gente fez esse vídeo, Enéas era o maçom do bem, esse vídeo chegou a pegar 59 mil visualizações. Ou seja, a gente saiu da bolha, né? Atingimos várias pessoas que viram o vídeo e concordaram, se inscreveram. E lá a gente comparava o Dr. Enéas com aquele evangélico. Sabe quando algum parente seu fica, vamos para a igreja, e você vai.
Aí chega lá o pastor, olha pra tua cara, ele vê que você é novato ali, aí ele começa aquele discurso que você vê que é pra você, né? Ele começa a fazer lá, aí levanta a mão aqueles que aceitam Jesus, praticamente te impondo isso, né? E às vezes a igreja toda para, se vira pra você e fica, vai, levanta, né? Sempre você vê as vozinhas, levanta, aceita Jesus, vai, vai. E na verdade não é nada de aceitar Jesus, é aceitar a crença, a religião deles. Eu já aconteceu isso comigo várias vezes, a maioria dos meus tios são evangélicos, eu fui várias vezes e aconteceu isso comigo. A igreja todinha se virou pro meu lado e, vai, vai, levanta a mão. E eu digo, não tô sentindo aqui nenhum Espírito Santo para levantar a mão. Eu já aceitei Jesus desde a hora que nasci. E eu provo isso é com o meu comportamento, não é levantando a mão, né? É amando o próximo, é tentando ser transparente, é, por exemplo, ver um comentário desse, vir aqui responder, respeitar as pessoas que estão aqui me dando atenção, né? Gastando o seu tempo aqui com o caba velho lá de nós, tratar como irmão mesmo. É isso que eu tento fazer. A gente falha, a gente erra, mas tentando acertar. Então, eu comparei com essa pessoa, né? Aquele cara que se vê forçado, né? Muita gente não resiste, aí levanta a mão. Não, eu aceito. Aí o pastor vai lá, coloca a mão na tua cabeça. Porque muitos desses pastores, meus irmãos, isso é como um negócio mesmo, tá certo? Muitos desses pastores, eles ganham dinheiro para participar. Ó, vem para minha igreja, ó, tem um pastor muito bom. Um pastor fala com o outro, né? O dono da igreja. Um pastor que é dono da igreja fala com o outro. Aí ele diz, olha, tem um pastor muito bom que ele conseguiu converter numa pregação só 30 pessoas, 50 pessoas. Ah, eu quero. Quanto é que ele cobra? Tanto. Pronto. Aí traz ele para a igreja. Então eles ficam nessa, né? Tenho que convencer muita gente a levantar a mão. Quanto mais gente ele ganha para Jesus, entre aspas, né? Quanto mais gente ele convence a pagar dízimo e etc, etc, mais valioso ele fica no meio dos pastores. Então é assim que funciona, tá certo? Tem várias pessoas que hoje tem canal que fazia isso, tá certo? Que os seus podem tudinho. É porque eu fico na minha, não mexe comigo e eu fico de boa. Mas eu sei um monte de cara que fazia isso aqui e hoje tem canal. Mas beleza, aí... Mas continuando aqui, família. Então é assim que funcionam as coisas, tá certo? Eu penso que o doutor Enéas, né, que saiu lá de baixo, era um cara pobre, começou a estudar ali, se esforçou com a própria força que tinha. Um cara daquele ali chega, por exemplo, o diretor de uma faculdade diz, olha, entra, é bom, tem um monte de gente ali. E o cara acaba entrando, família. Não é porque ele seja uma má pessoa, não é porque ele é adorador de bode. É porque o cara simplesmente viu ali uma ponte para fazer vários contatos. Várias pessoas hoje estão na maçonaria com esse pensamento. Inclusive ficam aborrecidos, ficam chateados quando vê a gente criticando alguma coisa, né, da ordem. Então, o pessoal se sente porque diz, olha, eu tô ali porque eu vejo contatos, eu participo de reuniões, não tem nada demais, não tem nada de adoração de bode. Vocês ficam falando aí o que não sabe. Só que a gente está falando dos altos níveis, meus irmãos, que provavelmente essa pessoa não chegou ainda. E deixar claro aqui, sem hipocrisia, cada um tem um direito, desde que o mundo é mundo, Deus deu esse direito ao ser humano, dele adorar o que ele quiser, ou não adorar. Se o cara quer adorar santo de barro, se o cara quer adorar um bode, seja o que for, que adore. O cara é livre, e a democracia garante isso também, o Estado é laico, né? O problema é quando essas crenças começam a entrar na política também e começam a se organizar. Porque assim como eles dizem que eles fundaram o Brasil e isso é fato, é esse Brasil que você vê aí, cheio de corrupção, com um monte de partido político, que só serve para quê? Para fazer as negociatas, você não pode entrar com a sua candidatura a avulso. São verdadeiros absurdos, meus irmãos, que a gente vê aí que tem que engolir, porque o sistema foi montado assim desde que começou. Entende, meu irmão? Então, deixando bem claro aqui, o Enéas era maçom sim, provavelmente com o número 56 do partido dele, né? Você lembra que era 56? Meu nome é Enéas 56. Para você votar em doutor Enéas na época dele, era 56. Isso, o 5 com 6 dá quanto? Dá 11. Esse número é considerado pela ordem o número que vem depois de Deus, que está acima de Deus. Deus seria 10. E o 11 é o que está além disso. É um número que você vê muito presente em tudo que a elite faz. Está em datas, está em hora, está na representação física. Até prédios eles constroem nesse formato para você entender. Ó, é um 11. Não tem como esconder isso aí. Está na cara. Tá certo, meus irmãos? Então, se você ainda não acredita em mim, você começa a dar uma olhada nos debates que o Dr. Enéas promovia com outros maçons que estavam ali no formato de candidatos. E você vê como ele era tratado. Por exemplo, Fernando Collor mesmo. Tem um debate muito bom dele e Fernando Collor, até curto. Mas você vê que o Fernando Collor trata Enéas com desprezo. Por quê? Porque Enéas era como esse evangélico que não participa de culto, que não participa das reuniões, que não vai frequente na igreja, está lá só para dizer que é evangélico mesmo, para participar do grupo, mas que não é praticante. E eu digo isso porque você não vê Enéas praticando nada
né, que esteja realmente dentro dos planos da ordem. Você só vê o cara indo justamente contra, a favor da população. E acredito que esse foi o maior problema para o próprio Dr. Enéas. Então, meus irmãos, eu espero ter esclarecido um pouco isso, né? Infelizmente eu não posso mais fazer aquele vídeo, como eu inclusive fiz, né? Fiz explicando tudo, a simbologia, imagens, cenas, literalmente desenhando, mas hoje não pode mais. Então tem que ser assim uma conversa com vocês aí, que eu considero meus irmãos, minha família de verdade, tá certo, meus irmãos? Então agradeço demais você que sempre separa um tempinho aqui para ver nossos vídeos, agradeço muito, irmão. E o que eu posso fazer para retribuir um pouco isso é ser o mais sincero possível, tá certo, meus irmãos? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto.